Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este Amib no Ar especialíssimo, onde quatro grandes especialistas em sepse falaram hoje sobre os novos critérios de sepse pediátrica, os critérios de Phoenix. Nós teremos então um formato desse Amib no Ar em que cada um dos especialistas vai discorrer sobre 15 minutos mais ou menos sobre os critérios, cada um abordando um aspecto diferente. E depois nós teremos uma fase final aqui para discussão, para conversas, para debate, em que o público poderá participar. Então, hoje nós vamos ter a sequência, o Dr. Cláudio Flauzino, que foi um dos membros brasileiros da Força Tarefa que, enfim, construiu os critérios de Phoenix. O Dr. Cláudio, ele é médico pediatra, intensivista pediátrico e doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da USP, membro do painel de especialistas da Pediatric Surviving Sepsis Campaign, membro do Instituto Latino-Americano de Sepsis, o ILAS, e também editor associado da Frontiers in Pediatrics. Em seguida, falará a doutora Vanessa Lanziotti. A doutora Vanessa é do Rio de Janeiro, é pediatra intensivista pediátrica também, doutora e mestre em medicina pela UFRJ, é médica da UTI pediátrica da Divisão de Ensino e Pesquisa da UFRJ e docente permanente e coordenadora adjunta do programa de pós-graduação da UFRJ também. Em seguida, a doutora Daniela Carla irá falar. Ela é médica do Hospital Universitário da USP e do Hospital Sírio-Libanês, além de ser a atual presidente do Instituto Latino-Americano de Sepsis. Ela, junto com o Cláudio, fizeram parte da força-tarefa que nos brindou com os novos critérios de sepse. E fechando a noite, nós teremos o Dr. Daniel Garros, que é o nosso brasileiro canadense, que é professor e intensivista pediátrica na Universidade de Alberta, no Canadá. Eu acho que essa noite vai ser muito proveitosa. Tem muitas dúvidas desde janeiro, em que foram publicados os critérios novos de sepse. Tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. E hoje eu acho que é uma oportunidade incrível para a gente ouvir esses grandes especialistas e para debater com eles nesse ambiente aqui do Amib no ar. Então, em primeiro lugar, nós vamos para a palestra do Dr. Cláudio Flauzino. Obrigado, Cláudio, por ter aceito o convite. Agora é com você. Obrigado, Colete. Agradeço a sua abertura, moderação, apresentação e agradeço especialmente a MIB pelo convite e por ter me apoiado desde o início desse projeto. A minha participação na força-tarefa das definições de sepsis pediátrica foi justamente indicada pela MIB. Pela MIB. O convite chegou para a MIB e eu tive essa honra aí de ser o indicado. Então, já faço esse agradecimento desde já. Bom, a Colette já fez a apresentação, não tenho nenhum conflito de interesse. Acho que aqui o interesse principal é na discussão, né? E eu tentei organizar, conforme sugestão do próprio Colette, em dois tópicos, né? O primeiro tópico é porque eram necessárias novas definições de sepse e choque séptico pediátrico. E depois, essa é a primeira pergunta, e a segunda pergunta é como foram construídos esses novos critérios, né? Então, vou tentar condensar aqui num tempo relativamente curto, e até para que sobre mais tempo aí para a gente discutir. A gente tem recebido várias perguntas, vários questionamentos, a discussão tem sido muito boa. Então vamos lá, eu acho que são três pontos, né, que principais, no meu entendimento, que levaram para essa necessidade de se buscar uma definição melhor para a sepsis em pediatria. O primeiro ponto é, sem dúvida, o impacto que a sepsis pediátrica ainda tem no mundo como um todo, e em especial em países de média e baixa renda, né?
Então, existem vários estudos epidemiológicos que mostram números, de fato, muito impactantes, é, que, em especial para os países de baixa e média renda, sem dúvida é a primeira causa de mortalidade na maioria desses países. Então, tem um peso, tem um impacto muito grande e isso faz com que a gente sempre tenha que estar estudando esse tópico. Em especial para nós aqui do Brasil, isso eu tenho falado já em alguns congressos, algumas apresentações. Me chama muito a atenção que a gente tenha, que a gente venha de praticamente 30 anos aí de histórico sem uma melhora significativa no resultado de sepse pediátrica. Então, é um pouco frustrante, inclusive, né, para quem estuda e quando, enfim, quando a gente olha os próprios estudos brasileiros, né, então aqui são vários, tá? Mas só para citar dois estudos, a gente tem um aqui da Cris Manja, né, mostrando, até interessante que ela classificou em três períodos aí da história, a mortalidade em torno de 20%, né? E quando a gente fez o estudo, desculpe, quando a gente fez o estudo do spread PED, que foi publicado aí no Lancet, a Dani é a principal autora, Vanessa, que está aqui também, participou do estudo, a gente chegou, verificou que, ou seja, dados bem mais recentes, que a mortalidade também estava estacionada ali nos 20%, ou seja, nós não estamos efetivamente diminuindo de uma maneira significativa o número de crianças que adoecem gravemente por sepsis e o número de crianças que morrem. Então, esse impacto, a Dani vai falar um pouquinho mais na apresentação dela, mas esse acho que é o primeiro ponto. Um segundo ponto bem relevante, acho que está mais próximo até do dia a dia de todo mundo, é justamente a qualidade dos critérios vigentes até então, né? Ou os critérios que a maioria utilizava para definir sepsis. É até interessante a gente comentar que existem estudos que pesquisam, né, o que o médico, o pediatra, o emergencista costuma usar para definição, e esses estudos são absolutamente variados, né? Porque tem desde os critérios de 2005 até critérios da OMS ou critérios enfim, de outras fontes e só por aí a gente já vê que tem uma heterogeneidade, né? E existem problemas, né, dessas definições anteriores e problemas um pouco mais complicados. Aqui a gente tem na tela o consenso de adulto, né, que é o publicado mais recentemente, aqui em 2016, né, chamado de Sepsis 3, muito já se falou sobre esse estudo e ele não pode ser aplicado em criança, né? Desde o início já está muito claro isso, né? Um estudo feito apenas com dados de adultos, direcionado apenas para pacientes adultos. A metodologia foi um estudo baseado em dados um pouco parecido com o que a gente fez agora no critério de Fênix e depois em consenso. De novo, não tem nenhum valor, não foi desenhado, nem validado, nem direcionado para crianças, então essa é uma limitação. Então, nem o critério de sepsis 3, quando saiu, também não nos ajudou muito. Mas a principal comparação, e motivação também para que a gente buscasse novos critérios, é que o que a gente utilizava anteriormente, né, que chamado de Goldstein ou IPSCC, às vezes é chamado também dessa forma. É, Até então seria o único critério pediátrico, né, disponível. Ele é totalmente baseado em opinião, né, essa conhecida frase, né, baseado em eminência e não em evidência, não validado, né, de uma maneira sistemática. E ele desde o início, né, isso já trazendo da década de 90 do século passado, né, baseando a definição nessa instituição da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, né? Quando a gente sabe que a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, em grande parte das vezes, é apenas uma resposta esperada, né? Que está presente ali em muitas situações, no dia a dia. Então, ela, desde o início, esses critérios tiveram uma aplicação bastante inconsistente, bastante heterogênea e com questões muito sérias ali em termos de sensibilidade e especificidade, né? Então, o que acontece? Isso, acho que a maioria conhece bem, né? Esses eram os critérios anteriores, lá de 2005, né? Ele tinha como base a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, né, na presença de uma suspeita ou comprovação de infecção. E a gente sabe que
por essa definição, grande parte aí dos pacientes que chegam na emergência ou que estão na enfermaria com um quadro infeccioso é, que pode não representar, muitas vezes não representa qualquer ameaça realmente à vida do paciente, era classificado como sepsis. Então, ou seja, uma sensibilidade realmente muito alta, com prejuízo, obviamente, da especificidade, fazendo com que, é, quando os protocolos, né, que buscavam identificar e indicar tratamento, ou seja, tem um risco também muito grande aí de supertratamento, além do risco de não identificar os casos, uma vez que poderia ser muito abrangente, poderia ser encaixado aí numa quantidade muito grande de pacientes. Tá? Então, esse ponto de partida. Além do que, de acordo com o mesmo critério, a gente tinha outros dois problemas. Um problema quando passava ali para sepse grave, que talvez o principal problema seja a própria terminologia, né? Porque quando você chama de sepse grave, você quase está dizendo que existe uma sepse não grave, né? Porque se você está classificando uma de grave, deve ter uma que não é grave. O que não é o conceito que, na maioria das vezes, as pessoas querem traduzir. Então, esse conceito a gente já sabe, né, que no critério de Fênix foi abolido. E o próprio critério de definição de choque cético, talvez foi uma das mais criticadas lá de 2005, porque era bastante confuso, confundia com sepse grave. Então, esse é o segundo ponto, né? E fica claro, né, nessa pesquisa que foi feita, né, com quase 3 mil profissionais de saúde do mundo inteiro, né, praticamente responderam. Esse é um estudo, fez parte da trilogia, né, vamos dizer assim, do critério de Fênix. Foi o segundo estudo publicado. Entre as perguntas, a gente tinha ali o que o profissional entendia que devia ser chamado de sepse, né? E a gente vê que essa situação de uma infecção local, sem disfunção de órgão, ficava aqui para menos de 30%, né? Entendia que devia ser chamado sepse. E para mais de 60%, a gente sempre tinha alguma situação com disfunção orgânica, e aqui vai ficando mais grave. Então, ou seja, por essa pesquisa já se entendia que a resposta que os profissionais que cuidam de pacientes graves estavam procurando estava mais ou menos por aqui. E aí vocês vão ver que foi por aí que caminhou. Tá? Então, ou seja, ficou claro que essa mudança de conceito, essa mudança de entendimento básico do que deve ser o diagnóstico de sepsis deveria sair do que era, então, baseado no conceito da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, ou seja, SIRS, que pode refletir apenas uma resposta esperada, que pode estar presente em um paciente sem qualquer complicação, como a gente já viu, e passando para um modelo fundamentado na presença de disfunção de órgãos, em que essa análise da disfunção de órgão possa estar correlacionada efetivamente com um risco maior de um desfecho grave, ou seja, uma mortalidade maior, uma morbidade maior. Isso que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a construção. E o terceiro ponto, né, que eu falei, o primeiro ponto, impacto, o segundo ponto, a deficiência das definições anteriores e essa dificuldade de a gente conseguir na prática ter o efeito acontecendo, ver o efeito acontecendo. E o terceiro ponto, no meu entendimento, muito importante, é uma homogeneidade e para que a gente possa, a partir de agora, fazer novas pesquisas clínicas, novas pesquisas em diversos ambientes variados, utilizando uma metodologia, uma definição padrão mais aceita e que todo mundo fale da mesma coisa, né? Porque a gente sabe que nas últimas 2 décadas tem vários estudos de sepsis e ali, quando a gente olha a metodologia, esse é um ponto de também divergência e discussão. Então, acho que esse é um terceiro ponto muito importante, que é trazer esse suporte aí para quem evolui com as pesquisas, tá? E aí eu passo para a segunda questão, como é que foram construídos os critérios de Fênix, né? É importante dizer, né, que eu mostrei agora há pouco para vocês essa mudança aqui de conceito. E quando lá atrás, em 2019, né, esse grupo aqui se reuniu pela primeira vez, a gente não tinha ideia de que essa mudança de conceito ia acontecer, né? Então foi de fato um processo construído. Então aqui é só uma imagem aqui da primeira reunião.
um dos aspectos muito positivos da construção do critério de Fênix, inclusive quando a gente compara com o Sepsis 3, é a participação bem democrática, bem variada, né? São 35 especialistas de várias áreas, né, do conhecimento aqui pediátrico, o que é muito importante, representando 6 continentes, 12 países, alta, média, renda. Então, isso trouxe um aspecto muito mais amplo na discussão e aumenta a chance que os critérios sejam válidos aí nas mais diversas situações, tá? Então, esse é o primeiro ponto de partida. E, como eu falei para vocês agora há pouco, a construção do critério de Fênix ele foi um caminho, né? Então, são 3 publicações principais, na verdade 4, né? Porque aqui a gente tem, inclusive, a publicação da metodologia, é, mais crua, né? Vamos dizer assim, dos números que foram analisados, né? Vale a pena ler, especialmente quem tem interesse por estatística e epidemiologia. E, portanto, são 4 no total publicação, mas 3 são as principais, e a gente está falando primeiro de uma revisão sistemática, que foi onde estabeleceu ali o ponto de partida do que a gente tinha, quais eram os caminhos a seguir, e começou a desenhar esse conceito de mudança do modelo baseado na CIS para um modelo baseado na disfunção de órgão. Depois, a segunda publicação, que foi uma pesquisa com quase 3.000 profissionais, que eu já comentei com vocês, e para chegar finalmente no terceiro estudo, que é o que eu vou falar mais agora, nos próximos, acho que 5, 7 minutos aí, sobre essa construção. Vou ter que falar rápido, a construção é longa, mas o tempo é curto, e aí, quem sabe, a gente tem um pouquinho de tempo de espaço para discutir no fim. Bom, é, a construção se baseou em análise de dados, em uma técnica de primeira análise de dados, aplicando uma técnica de machine learning, finalmente uma análise de regressão para a identificação dos critérios e, por último, um consenso com a opinião dos especialistas participantes. Então, para iniciar, como era essa base de dados? Essa base de dados representa aqui quase que o globo todo, né? Em termos geográficos, e foram 10 centros participantes, sendo 6 de alta renda, e aqui tem uma limitação, porque todos os 6 de alta renda estão dentro dos Estados Unidos, tá? Então, já colocando de cara aqui uma das limitações, tem várias, mas já uma delas aqui. E os outros 4 representando aqui centros em países de média renda, tá? Essa foi o ponto de partida. Essa corte, pessoal, ela é muito impactante, ela é muito grande, porque foram analisados ao longo desse intervalo de tempo mais de 3,5 milhões de passagens em hospitais pediátricos, tá? Encontros, né, que é chamado, é, que foram analisados, tá? Desse grupo todo, nós terminamos aqui com quase 175 mil desses encontros ocorrendo em crianças com uma suspeita de infecção nas primeiras 24 horas de admissão. Tá? Esse é um número muito alto, é um número muito grande. De fato, a base de dados é forte, tem um poder muito grande de discriminação, né? E tem um segundo aspecto que eu achei fantástico da metodologia, que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte, que desde o início, esse grupo da base de dados foi dividido entre o grupo que seria analisado e um grupo que seria utilizado como validação. Ou seja, a primeira validação, que agora a gente fala, precisa de estudo para validar, e de fato precisa, em várias situações, e o máximo que possível que a gente puder fazer, mas a primeira análise de validação foi feita pela própria força-tarefa dentro do grupo ali que a gente estava analisando. Ou seja, um grupo foi separado, aqui foi construído e depois essa construção foi testada. Isso é muito interessante, né? Para vocês terem uma ideia, para o Sepsis 3, o número de encontros foi aqui 1 milhão, menos de 1,5 milhão, né? Então, até nesse ponto aqui, interessante notar, né? Que a gente conseguiu reunir uma base bem mais robusta aqui na pediatria, tá? Os pacientes vinham aí de variados locais do hospital, tem uma boa distribuição de idade, né? Bem de acordo com o que a gente vê na prática. A maioria dos pacientes vieram da base de alta renda, vieram da base
dos Estados Unidos, mas ainda assim um número bem importante aqui nos países de média renda. E é importante notar que quando a gente olha os óbitos, né, quando a gente olha ali o desfecho principal do estudo, o número de ocorrências foi muito semelhante entre países de alta renda e países de média renda. Então, isso foi legal. Isso consegue equilibrar um pouco aqui esse desequilíbrio e trazer, de novo, uma situação melhor para a amostra, tá? Então, essa foi a corte que foi analisada, e aí quatro passos que eu vou mostrar para vocês também resumidamente, que foram utilizados para identificar, para a gente chegar naquela tabelinha lá, que vai ser o último ou penúltimo slide, que vocês vão ver, que é o score de Fênix. Qual que foi o primeiro passo? O primeiro passo é utilizar o que já existe, né? Então, nós tínhamos feito uma revisão sistemática, identificado o que já existe, e existem vários critérios, né, de disfunção de órgão. Então, lembrando, né, que a gente já tinha definido ali que a mudança ia no sentido de correlacionar com a disfunção de órgão, tá? Então, o primeiro passo justamente foi identificar aqueles scores utilizados, em que se tem informação, em que se pode buscar literatura que falem das diversas disfunções orgânicas que a gente mede na pediatria, tá? O segundo passo é um outro que eu considero muito importante e, de novo, um diferencial em relação ao modelo de adulto. Colete, se você puder confirmar, porque para mim deu uma travada aqui, não sei se ainda me ouvem. Não, tá funcionando bem. Pode seguir, Cláudio. Ah, então passou o slide com o passo 2. Aqui está o passo 2 na tela para Passou, vocês. passou sim. Perfeito, muito obrigado. Desculpe a minha interrupção. Então, o passo 2, pessoal, ele é muito interessante porque o que foi feito ali no Sepsis 3 foram utilizados os scores já existentes. Nós também utilizamos o score existente, só que lá no modelo de adulto era o score inteiro, ou seja, o score que já é utilizado, ou seja, até com as suas imperfeições ou com um poder talvez não tão bom para algum componente ali do que está que fazendo parte daquele score. No caso da metodologia aqui da pediatria, os componentes de cada um dos scores que estavam citados no slide anterior foram analisados de maneira isolada. Ou seja, na prática, você poderia ter um componente cardiovascular do PELOD 2 junto com um componente respiratório do PSOFA, ou uma combinação. Então, isso deu um poder muito maior também de discriminação para colocar no modelo de machine learning, e cada um desses componentes foi sendo testado com essa capacidade de identificar a disfunção de órgão e identificar ser capaz, né, de prever a mortalidade naqueles pacientes com infecção suspeita, né? Como resultado desse segundo passo, pessoal, nós chegamos em dois modelos de sepse, e isso foi muito interessante a discussão. Certamente a gente vai falar disso hoje, porque nós chegamos em dois modelos válidos, igualmente válidos. Um modelo chamado de Reed, tem um S a mais aqui, que é composto de critérios de disfunção de 8 órgãos, e um modelo chamado de laço, que é composto por quatro critérios de disfunção de 4 órgãos, sendo cardiovascular, respiratório, coagulação e neurológico. E nós discutimos muito tempo, durante várias reuniões, qual modelo seria utilizado como principal no critério de Fênix, porque, claro, a gente tem aqui, a princípio, né, você fala, não, vai ser um modelo mais completo, a gente está falando de disfunção de 8 órgãos, e todos os órgãos são realmente muito importantes ali para o cuidado do paciente, e o que de fato é verdade. Mas, de outro lado, pessoal, a gente verificou na análise que a performance do modelo com 8 órgãos ou a performance com o modelo de 4 órgãos, ela era absolutamente similar. Então, tanto na curva ROC quanto na curva AUPRC, a performance dos dois modelos era similar. Portanto, a escolha foi pela simplicidade e pela questão mais prática, né? Porque principalmente para locais em que a gente não tem tanto recurso, tanta disponibilidade de exames, é mais fácil trabalhar com um modelo de 4 disfunções. Então, portanto, por essa razão,
foi no passo 2 selecionado o modelo de laço com 4 disfunções, tá? Em Cláudio, seguida, desculpa, dois pois não, minutinhos. tá. Em seguida, esse modelo, né, com 4 disfunções, ganhou o formato de score, né, porque aí você vai atribuir pontuação, né, e nós testamos infinitas combinações de pontuação, né. Então, aqui o respiratório, a gente sabe que pode ter de 0 a 3 pontos, o cardiovascular de 0 a 6, de 0 a 2 de coagulação e 0 a 2 neurológico. Então, ou seja, foram testados vários limiares para definir o que seria considerado de maior risco para os pacientes e chegamos finalmente no último resultado, né? Vou passar aqui que é para a tabelinha numa fonte maior para todo mundo poder acompanhar. Que esse seria, portanto, o score com melhor desempenho em termos de valor preditivo positivo e de sensibilidade, tá? Então, a fase final, o passo número 4, né, depois da definição do score, foi um processo Delphi, em que todos os participantes da Força Tarefa, né, os 35 participantes, votaram em várias rodadas de votação para se chegar ao melhor limite de discriminação de sepse, ao melhor limite de discriminação de choque ciético, e finalmente o resultado foi não só a tabelinha do score, mas a definição propriamente dita, que é como se operacionaliza a sepse através da somatória de pelo menos 2 pontos no score de Fênix, e no caso do choque cético, todo paciente com sepse e pelo menos 1 ponto aqui do cardiovascular, tá? Então, esse foi o final, de maneira bastante resumida, como é que foi feita a construção e como é que chegamos a esse ponto. E aí, meu último e penúltimo slide, só para dizer que testamos inúmeras dessas curvas. Leiam o artigo do Nelson, que fala em detalhe dessa metodologia. Vimos inúmeras dessas curvas de precisão, né, que a gente vê o valor preditivo positivo e a sensibilidade. Quanto mais próximo aqui do canto superior direito, melhor o resultado. Dos gráficos mais interessantes mostra que é o score de Phoenix numa situação muito melhor do que o score baseado na Sears lá de 2005, né? Nessa análise aqui, com um resultado pelo menos 14 vezes melhor para a identificação do paciente com maior risco. Tá? É isso. Espero que eu não tenha corrido muito, mas, de outro lado, salvado um pouco de tempo aí para a gente aproveitar na discussão, e eu vou acompanhar meus colegas aqui com interesse e fico disponível para discussão depois. Obrigado, Colete. Obrigado, Cláudio. Você conseguiu resumir com brilhantismo uma apresentação de 4 horas que teve lá em Phoenix em 25 minutos. Então, parabéns. Eu acho que você conseguiu responder as duas perguntas principais, que é por que nós precisávamos de um novo score e, né, como foi construído. Aí depois a gente aguarda questionamento aí da plateia. Temos aí 251 pessoas assistindo. Não é pouco, né? Em seguida, nós vamos passar para a doutora Vanessa Lanziotti. Sem mais delongas, Vanessa, compartilha sua tela aí para a gente poder te assistir. Boa noite a todos. Colete está me ouvindo bem, me vendo bem? Perfeito, Vanessa. Vai em frente. Ótimo. Queria agradecer o convite da MIB para participar desse AMIB no ar de hoje. É uma grande responsabilidade estar aqui, né? E também uma felicidade de estar aqui com amigos queridos, mas uma grande responsabilidade de estar aqui discutindo com colegas tão experientes, experts, e que, sobretudo, participaram da construção desses critérios que vêm dando o que falar, como disse o Colette aí nesse preâmbulo, né, desde que foi liberado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as limitações e cuidados ao utilizarmos os novos critérios
de sepse pediátrica na prática médica. Isso vem sendo discutido bastante, já alguns editoriais, já junto com a publicação, já saíram 2 editoriais avaliando esses critérios, e tenho certeza que ainda surgirão mais. Então, não tenho nenhum conflito de interesses a declarar relativo a essa apresentação. Quando a gente fala de Fênix, né, dos critérios de Fênix, a Fênix todos lembram da mitologia grega, né, que renascia das cinzas. É, Ela, na verdade, não é apenas grega, desde o Egito Antigo, a lenda de Fênix vem sendo falada, mas ela é mais conhecida pela mitologia grega. E, na verdade, quando a gente fala de critérios de Fênix, estão relacionados não apenas a esse ressurgimento das cinzas, né, sobre a retirada dos critérios de Sears, né, com o renascimento de novos critérios, mas também a cidade onde esses critérios foram divulgados e apresentados esse ano no Congresso americano, no Critical Care Congress, em Phoenix, no Arizona. E a gente fala de mitologia grega, né, para quem viu esse filme, os gregos, de fato, estão em muitas das nossas palavras, inclusive a palavra sepsis, né, que veio sendo comentada pela primeira vez nos poemas de Homero, né, desde a Odisseia de Homero, muito antes de Hipócrates ter discutido o termo sepsis, que vem do grego sepo, e que está referente de apodrecer, eu apodreço, né? E que nada mais é do que justamente uma infecção generalizada com apodrecimento dos órgãos e uma disfunção orgânica. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, né, vocês vão ver que os slides vão acabar se intercambiando nas apresentações, porque o assunto é o mesmo. Essa é uma figura de um editorial que foi aceito nosso agora para o Critical Care Science, deve estar saindo aí, imagino, no próximo mês, mostrando que demoraram 19 anos para que a gente tivesse uma nova definição e novos critérios de sepsis, né? Então, a gente desde então vinha usando os critérios de Goldstein de 2005, que tinham uma sensibilidade muito grande, mas uma baixa especificidade. Então, a gente incluía crianças, por exemplo, que tinham Sears positivo, mas nenhuma gravidade nesses critérios, o que dificultava, inclusive, a seleção de pacientes em clinical trials e em outros estudos clínicos, né? Então, o Cláudio já falou sobre isso. Os critérios de Phoenix, então, publicados esse ano, constaram de 3 steps, como o Cláudio falou, e as vantagens de que há uma validação inicial em high income countries, em lower resource settings, né? Então, assim, em países ricos e pobres, e é uma honra para a gente ter tido a Dani e o Cláudio, né, como representantes do Brasil nesses critérios, que deixaram de lado os critérios de Sears com infecção para falarmos de disfunção orgânica. Então, esse é o editorial que vai ser publicado em breve. Tive a honra de participar desse editorial que foi aceito, que foi um editorial multifacetado aí, com a presença da doutora Saraswati Kashi, de Stanford, da Andréa Ventura, de São Paulo, e do Jaime Fernandes, da Colômbia. E a gente discutiu um pouco do que vinha sendo já discutido nos 2 editoriais principais que saíram na JAMA, e eu acredito que mais ainda virão. O Cláudio estava falando que já algumas cartas em relação a isso foram aceitas pelo JAMA, né, com reply dos autores. Então, o primeiro editorial, que saiu junto com a publicação no dia 21 de janeiro,
levou em conta dois autores latino-americanos, o Roberto Jabornisky e o Sebastián González, explicando sobre a difícil tarefa de você simplificar uma síndrome complexa como é a sepse. E um segundo editorial explicando sobre o contexto e as implicações dos novos critérios pediátricos de sepse, também no mesmo periódico, no mesmo dia, de autores de Michigan, nos Estados Unidos. Então, a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre as forças desses critérios, né, os strengths, que obviamente têm um incrível trabalho por trás de anos, de 35 especialistas multidisciplinares de vários locais do mundo, mas que, obviamente, terão limitações e terão críticas, como tudo novo que surge, não apenas na ciência, mas em todos os âmbitos, da vida, né? Então, essa tabela compara os critérios anteriores com os critérios novos, como o Cláudio já mostrou, e como ele finalizou a palestra dele falando, as vantagens desses critérios de Phoenix são que eles têm um maior valor preditivo positivo, ou melhor, uma maior especificidade e uma sensibilidade maior ou similar dos critérios anteriores na predição da mortalidade hospitalar. Isso, então, acaba evoluindo para melhores critérios de inserção em clinical trials e estudos clínicos em geral, um uso racional de antibióticos, né, um antibiotic stewardship melhor, e dados de mortalidade de sepse mais confiáveis, porque se você inseria infecções que não tinham risco de mortalidade, infecções sem disfunção orgânica, obviamente a sua mortalidade estava ali subestimada, porque o seu denominador era muito maior do que deveria. Então, a gente, do ponto de vista de ciência, de pesquisa e de uso racional de antibiótico, a gente com certeza tem um grande avanço com esses novos critérios, né? Esse editorial do Carlton, ele mostrou o que o Cláudio mostrou nessa última aula dele, né? Sobre a complexidade que foi a realização desse consenso, desses critérios, que não foram apenas consenso, mas que reuniu um survey, né, uma revisão sistemática, uma validação de mais de 3,5 milhões de registros hospitalares na emergência, no andar e na UTI, com depois técnicas de machine learning para predizer e para avaliar esses critérios, né? Então, foram critérios que foram feitos de forma inovadora, com uma quantidade de dados enorme e que utilizou técnicas de machine learning, de predição, que a gente sabe que hoje em dia são muito importantes. Então, essa validação baseada em mais de 3,5 milhões de registros eletrônicos de 10 países em 4 continentes, sem dúvida nenhuma, é um número importante, envolvendo high-income countries, né, e países em desenvolvimento. Existe limitação aí, né, porque desses 10 países, 6 settings eram nos Estados Unidos, com maior número de pacientes, e apenas 4 e com menor número de pacientes em países em desenvolvimento. E o que eles buscaram com esses critérios de Fênix, utilizando de forma mais simplificada esses critérios diagnósticos, foi uma tentativa justamente de facilitar o desempenho desses critérios à beira do leito. Então, se a gente parar para pensar, será que esses critérios de Fênix são perfeitos? Poxa, está tudo indo perfeitamente, tem maior valor preditivo, positivo, tem uma sensibilidade tão boa quanto, milhares de vantagens, é simples de usar, mas a gente sabe que a expectativa e a realidade são bastante diferentes, né? Então, nada é perfeito.
Sobretudo quando a gente pensa que a definição de sepse é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por uma resposta desregulada individual de cada hospedeiro. Então, como a gente vai simplificar e generalizar uma resposta individual desregulada? Essa é uma das perguntas e limitantes desse caso, né? A gente sabe que, sobretudo na sepsia, onde a gente tem uma predisposição genética de resposta, onde a gente vem discutindo medicina de precisão como futuro, a gente não pode caracterizar que o one size fits all. Não, né? Assim, definitivamente não, sobretudo na sepsia. Então, como é que a gente vai simplificar um processo biológico completo? Essa é uma pergunta importante. Então, uma das limitações é justamente que não há uma definição de resposta desregulada à infecção nos novos critérios. E quando a gente fala de resposta desregulada, é isso que a gente vê na sepse, né? Uma quantidade enorme de imunomodulação, de inflamação, de liberação de biomarcadores, e nós sabemos que não existe ainda um biomarcador ideal para a sepse, mas que o papel dos biomarcadores no diagnóstico, no prognóstico, na monitorização de resposta a tratamento e na fenotipagem dos pacientes é fundamental e que existe ainda um longo caminho pela frente que envolve a medicina de precisão e a resposta individual de cada paciente no tratamento da sepse, sobretudo na redução da mortalidade e na melhoria dos desfechos. Então, a gente ainda tem muita coisa pela frente para ser falada. Então, assim, que confuso, né? O que muda, então, na beira do leito? Se, de repente, está falando que os critérios são ótimos, mas a gente não pode simplificar uma coisa tão complexa. Então, assim, na prática, isso até foi feito uma survey num grupo de WhatsApp que tem mais de 300 médicos da América Latina recentemente, né? O que mudou para você os critérios de sepse na sua prática clínica? E a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas respondeu. Não mudou nada, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Se você acha que tem um paciente com infecção e disfunção orgânica, você vai tratar como sepse, né? Então, a principal coisa nesse momento é a gente lembrar que na prática clínica, se você suspeita ou você confirma uma infecção ameaçadora à vida com disfunção orgânica, você deve tratar, né? E a gente sabe que o tempo na sepse é fundamental. O tempo de tratamento está relacionado ao desfecho dos pacientes. Então, existem, então, algumas limitações que vêm sendo discutidas, não apenas no editorial que a gente teve aceito agora, mas também nos editoriais que já foram publicados, né? Um deles são os valores de PAM bem abaixo dos cutoffs geralmente utilizados em pediatria. Se você for olhar, pacientes de 1 mês, hipotensão é apenas com uma PAM de menor que 17. Quer dizer, quando a gente vai comparar com as tabelas pré-determinadas para os pacientes pediátricos, esses valores de PAM estão bem abaixo. Então, existem possíveis subdiagnósticos de hipotensão. Existe também a ausência da inserção do tempo de enchimento capilar, que reflete dano na microcirculação e que pode substituir o uso do lactato, sobretudo em países em desenvolvimento de baixos recursos, porque nem todo mundo tem lactato disponível para fazer. Então, uma possibilidade de inclusão de um sinal clínico como o tempo de enchimento capilar, que tem sido associado, né, a um bom preditor de desfecho e de monitorização hemodinâmica, poderia ser incluído se a gente está pensando em justamente validar para maior número de locais com baixos recursos. É importante a gente lembrar que os critérios de Phoenix, eles não foram feitos para triagem, eles não são critérios de screening, eles foram criados por principais motivos: melhorar a prática clínica, reconhecer infecções que realmente são graves e ameaçadoras à vida com disfunção orgânica associada, para melhorar a pesquisa com seleção de pacientes mais adequada em diferentes locais, em diferentes tipos de
de recursos disponíveis e para melhorar o benchmarking no sentido de ter um padrão de referência mais adequado. Então, apesar de incorporar dados tanto de países de alta renda quanto de baixa renda para desenvolvimento e validação, a validade externa desses critérios só de fato será confirmada quando a gente tiver ferramentas de screening, de triagens validadas que sejam estudadas e desenvolvidas. Uma coisa que a gente tem sempre que pensar sepse é sobre tempo. Quanto mais rápido, melhor o desfecho desse paciente. Então, se você pensa naquele paciente pode ser sepse, na dúvida, trate, investigue, colha testes microbiológicos e trate esse paciente o mais rápido possível. Outras limitações também que podem ser citadas dos critérios de Fênix, a primeira são, não há uma distinção relacionada à disfunção orgânica crônica. Então, aquele paciente já pode ter uma disfunção orgânica crônica que isso não foi diferenciado, né? Isso também aconteceu no sepsis 3. Os critérios, eles não foram desenvolvidos e validados para pacientes com sepse nosocomial, hospitalar, e sim para aqueles com admissão nas primeiras 24 horas. E um terceiro ponto seria a exclusão de recém-nascidos que não foram alocados nesses critérios. Uma outra pergunta que vem sendo feita, né, que está sendo utilizado o tratamento ou intervenção como um critério. Então, a gente vê na parte respiratória, né, o uso de ventilação por pressão positiva e IPF, né, ou saturação FiO2, e na parte cardiovascular, o uso de aminas e de lactato. Mas e se esse local não tiver ventilação ou não tiver lactato disponível, não tiver uma amina vasoativa disponível, se for uma emergência numa cidade rural do interior da América Latina, por exemplo, né? Então, essa é uma limitação e uma controvérsia que vem sendo também falada. E, da mesma forma, se você está na dúvida, trate, né? Se você vê que aquele paciente não está bem, que ele está evoluindo de forma desfavorável, com provável disfunção, mesmo que você não tenha todos os acessórios para diagnosticar através dos critérios de Phoenix, você deve tratar esse paciente. E quais são as perspectivas e os próximos passos? É claro que quando surgem novos critérios de sepse, ainda há muito que ser feito, né? Há muito que se criticar, porque é mais fácil você olhar de fora e ver o que pode ainda ser feito, né? São muito mais cabeças pensantes quando um tipo de trabalho desse é divulgado, né? Então a gente sabe que os critérios de Phoenix, e os próprios autores sabem, necessitam de uma validação global de forma prospectiva, em ambientes com recursos variáveis e entre uma ampla gama de pacientes, que vai desde a criança previamente ígida até aquelas crianças desnutridas na África, por exemplo, né, ou na Amazônia, ou aquelas com doenças crônicas pré-existentes. Além disso, seria interessante a gente lembrar que a criação e a implementação de novos sistemas de triagem, utilizando-se os novos critérios, são necessários para que a gente possa identificar precocemente os pacientes com sepse com esses novos critérios. Existe ainda um longo caminho pela frente, né? Uma das possibilidades, por exemplo, é a gente avaliar com os profissionais de saúde, identificando, através do início do uso desses critérios, benefícios, limitações e desafios na beira do leito, na prática clínica. E, sobretudo, o que mais nos importa, os critérios de Fênix realmente vão melhorar os desfechos dos nossos pacientes, né? Vão melhorar a nossa prática clínica e vão reduzir a mortalidade, que no final das contas é o que todos nós queremos? Essa é uma grande pergunta. E para finalizar, a gente vai falar um pouco dos take-home messages, né? Esses novos conceitos de sepsis, sem dúvida nenhuma, foram
feitos através de um trabalho hercúleo, de um grupo extremamente comprometido e com expertise, né? A gente tem que ter orgulho de ter 2 brasileiros nesse grupo de 35 especialistas. É, Eles tiveram a capacidade de simplificar o diagnóstico para identificar rapidamente disfunções orgânicas potencialmente fatais, secundárias a uma infecção, mas isso não deve limitar o diagnóstico ou retardar o tratamento dos pacientes com sepse ou infecções menos graves. E, mais uma vez, lembrando, na dúvida se é sepse, investigue, colete testes microbiológicos e trate. E para finalizar, o sucesso dessa mudança de paradigma no cuidado do paciente pediátrico com sepse consiste em algumas coisas, né? A primeira é a avaliação contínua desses critérios e como eles vão funcionar na beira do leito. A segunda é a criação de novos protocolos e sistematizações não apenas para diagnóstico, mas também para condutas clínicas. A identificação de limitações e desafios que já vêm sendo discutidas desde que foram divulgados os novos critérios e, sobretudo, a melhora no desfecho dos pacientes, que é o nosso objetivo. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Espero que vocês ainda estejam acordados. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Vanessa, muito obrigado pela sua apresentação. Conseguiu condensar de forma brilhante as conversas de bastidores das forças e limitações dos novos critérios e, sobremaneira, a necessidade de novas pesquisas de validação. Obrigado pela sua fala. Em seguida, nós vamos ficar agora com a doutora Daniela Carla. Dani, pode, pode Ok. colocar sua apresentação. Então, boa noite a todos, né? Eu agradeço aí o convite para participar desse webinar. Falar aí depois do Cláudio e da Vanessa, eu não sei se é uma tarefa fácil ou difícil. Então, eu fiquei com a função, né, de falar por que e como utilizar os critérios de sepse de Fênix na prática médica aqui no Brasil. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, relacionado ao tema desta apresentação. E eu dividi aí a apresentação em 3 tópicos, né? Então, eu vou mostrar para vocês o impacto da sepse pediátrica no Brasil. Então, isso já é a justificativa de por que a gente deve utilizar, né? Como o Cláudio mostrou lá na aula dele, a sepse tem um impacto global. Depois, como utilizar esses critérios e deixar aí uma mensagem final, tentando aí esclarecer aí dúvidas pertinentes. Então, qual que é o impacto da sepse pediátrica no Brasil? Bom, em 2017, a Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu a sepse como uma prioridade de saúde pública em decorrência da sua elevada incidência, morbidade, mortalidade e ônus financeiro para as famílias e para a sociedade. E a OMS passou a demandar dos seus países membros medidas para que eles implementem medidas para melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da sepse. E para a gente implementar medidas, né, a gente precisa identificar melhor esses pacientes, criar ali critérios que identifiquem aqueles pacientes realmente de risco. E dentro aí dessas ações que a OMS solicita, ela também orienta os países a implementarem planos nacionais de combate à sepse. Para implementar um plano, a gente precisa conhecer a realidade. Países como a Austrália e a Suíça, que têm uma incidência, uma mortalidade muito menor decorrentes da sepse, eles já implementaram planos nacionais de combate à sepse. Então, nós precisamos aí trabalhar para chegar lá. Bom, então qual é
entendendo aí o desafio que a gente tem, né? O Instituto Latino-Americano de Sepsi coordenou, né, o estudo SPRED-PED, que em 2019 nós avaliamos o perfil epidemiológico da sepse pediátrica em UTIs aqui no Brasil, né? Então, foi um estudo observacional, um estudo transversal de um dia, numa amostra randomizada de UTIs pediátricas brasileiras, e com o resultado desse estudo, nós observamos uma prevalência de 25%, ou seja, 25% dos leitos de UTI pediátrica no Brasil estavam ocupados por pacientes sépticos nesse dia, com uma mortalidade de 20%. Como o Cláudio já demonstrou na aula dele, né, ao longo aí das últimas décadas, nós não conseguimos nenhum avanço em relação à redução de sepse. Bom, o que esse estudo mostrou também, né? Qual a característica das crianças internadas nas UTIs pediátricas brasileiras com um quadro séptico? Metade das crianças tinha um status vacinal desconhecido ou atrasado. E metade das crianças com sepse internada nas UTIs pediátricas brasileiras, elas tinham a sepse associada a uma infecção relacionada à assistência à saúde. Outro dado, né, nós fizemos com base nos dados desse estudo, nós estimamos a incidência de sepse pediátrica aqui no Brasil. Então, nós estimamos uma incidência de 75 casos para cada 100 mil crianças. Quando a gente olha para uma revisão sistemática que foi publicada em 2018, ela coloca uma incidência de 22 casos para cada 100 mil crianças ano. Então, a nossa incidência de sepse aqui no Brasil é muito elevada, embora o trabalho da doutora Cristina Mancha mostrou uma redução da incidência, essa incidência aí é muito grande. Quando a gente olha, então, também para números, né, por ano, a gente deve admitir aqui no Brasil mais de 42 mil crianças com sepse e mais de 8 mil crianças evoluem a óbito na UTI em decorrência de um evento séptico. Se a gente multiplicar isso por 20, que a gente não vem conseguindo redução de mortalidade aí nas últimas décadas, a gente tem um número muito grande de crianças que morrem em decorrência da sepse, e a gente sabe que o óbito por sepse é um óbito que é passível de prevenção. Bom, no estudo SPRED-PED, a gente também levantou a disponibilidade de recursos dessas UTIs para implementar os bundles de reconhecimento e tratamento. E o que a gente viu é que um quarto das UTIs, elas tinham alta disponibilidade de recursos para atender crianças com sepse. E o que a gente considerou alta disponibilidade de recursos? Seria ter o resultado de uma gasometria arterial em até 3 horas, resultado de lactato em até 3 horas, possibilidade de coleta de culturas, disponibilidade de antimicrobianos de amplo espectro, disponibilidade de aminas vasoativas e de soluções cristalóides, a possibilidade de catéter venoso central e monitorização de PVC. Então, a gente olhando, nem são recursos de alta tecnologia, são recursos ali que considerados básicos para atender um paciente séptico. Quando a gente olhou para os fatores associados a maior risco de óbito nessas crianças que foram internadas nas UTIs pediátricas brasileiras, a gente observou que a idade, né? Então, lactentes jovens tinha um risco maior, isso na literatura já foi demonstrado por vários outros estudos. O score de disfunção orgânica na admissão na UTI também apresentou associação com maior risco de óbito, e outros fatores são fatores aí passíveis de prevenção. Então, o status vacinal é desconhecido ou incompleto, infecção associada à assistência à saúde também, esses pacientes tinham uma chance maior de desfecho desfavorável, e o uso aí de terapia antimicrobiana na primeira hora após o reconhecimento do quadro séptico. Esse foi um estudo observacional, então a gente não pode afirmar, mas provavelmente essa associação
entre antibiótico na primeira hora e maior chance de óbito é porque provavelmente esses pacientes chegaram tardiamente na UTI, no hospital, ou seja, já chegaram com disfunções de múltiplos órgãos e sistemas, e aí, ou seja, o tratamento foi iniciado muito tardiamente. Isso já foi demonstrado em outros estudos. O ano passado, eu, a Andréia Ventura, o Colette e o Orley, a gente fez uma pesquisa aí com profissionais, com pediatras brasileiros, né, para entender aí qual é o conhecimento dos pediatras brasileiros em relação à sepse. Então, uma pergunta que a gente fez é se eles conheciam a Conferência de Consenso de 2005, que estabelecia ali as definições e os critérios diagnósticos de sepse pediátrica. Então, a grande maioria dos pediatras informaram que sim, eles conheciam os critérios da Conferência de Consenso. Quando a gente perguntou ali das diretrizes de diagnóstico e tratamento, esse percentual era um pouco menor. Aí, quando a gente perguntou quais critérios que os pediatras usavam na prática clínica para fazer o diagnóstico de sepse e choque séptico, quando a gente olhou para a sepse, a grande maioria levava em consideração o critério de CIRS, mas também havia ali uma tendência de valorizar sinais clínicos de disfunção orgânica. E choque séptico, né? Então, os profissionais, eles relatavam que utilizavam sinais clínicos de disfunção orgânica associado aí a critérios de síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Então, aqui a gente já observa ali uma tendência de que os pediatras brasileiros estavam entendendo ali sepse como uma infecção associada a uma disfunção orgânica, mas também uma certa aí confusão em relação a esses critérios para diagnóstico de sepse e choque séptico. E no final dessa pesquisa, a gente colocou quadros clínicos, né? Desde um quadro de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, infecção não complicada, sepse grave, choque séptico, para avaliar aí avaliar o conhecimento dos pediatras, como que eles fazem diagnóstico. O que a gente observou que o maior percentual de acerto foi ali nos extremos, né? Então, eles acertaram mais quando o paciente tinha um choque séptico, ou seja, um quadro já mais exuberante, e também ali nas fases iniciais, uma infecção não complicada e critérios de síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Então, essa é a situação aí da sepse pediátrica no Brasil. Ela tem um impacto muito grande, a gente ainda tem uma mortalidade muito grande, e a gente não vem conseguindo reduzir essa mortalidade, e parece que o conhecimento aí dos pediatras em relação à sepse ainda não é excelente. Talvez porque a gente sabe, existe aí um gap entre a evidência e a prática clínica. Bom, então por que e como utilizar os critérios de sepse de Fênix no Brasil? Porque é tudo isso que já foi dito aí nas aulas anteriores e que eu apresentei. Então, a sepse tem um impacto muito grande ainda no Brasil, né? A pesquisa apontou que existe um gap entre a evidência e a prática clínica, então nós estamos aí no momento de reforçar, de disseminar essa nova evidência e tentar diminuir esse gap entre a evidência e a prática clínica. E existe uma deficiência na capacidade dos pediatras brasileiros de reconhecer a sepse. E essa deficiência ela pode ser também porque os critérios anteriores eles eram muito sensíveis, pouco específicos, e outros estudos já demonstraram que existia uma diferença em relação aí a serviços, a profissionais de como esses critérios eram implementados na prática clínica. Bom,
E olhando para os critérios de Fênix, né? Por que implementá-los aqui no Brasil? Então, foi um painel diverso de especialistas, dois panelistas brasileiros. Então, assim, o lado brasileiro foi defendido nessa força-tarefa. Como o Cláudio apresentou, né, foi utilizada uma metodologia, uma análise estatística muito robusta. Se a gente compara com os critérios de 2005, eles foram baseados unicamente na opinião de especialistas. Então, acho que aqui não existe ali dúvidas de que estes critérios são melhores do que 2005. Isso foi mostrado pelo Cláudio também, né, que os critérios têm uma performance muito melhor de identificar pacientes com disfunção orgânica no contexto de um quadro infeccioso, ou seja, de identificar o paciente potencialmente grave, e aí, lógico, a gente vai ter que fazer uma intervenção nesse paciente. Então, a gente tem uma capacidade agora de diagnosticar, de identificar esse paciente mais rapidamente. Mesmos critérios para países de rendimento alto e médio. Então, isso é uma coisa que vai facilitar a gente comparar os nossos dados com dados de outros países, né? Todo mundo vai falar ali a mesma língua. E outro ponto em relação aos critérios de sepse de Fênix é que esses critérios eles foram desenvolvidos, né, e validados de acordo com uma pesquisa ali, com a trilogia que o Cláudio falou, né? Então foi feita uma pesquisa internacional e essa pesquisa mostrou que a maioria das variáveis de pontuação estavam disponíveis na maioria dos ambientes. Então todo mundo fica ali aquela pergunta, mas por que usou lactato? Por que usou dedímero se os serviços não tem gasometria arterial? Bom, aquela pesquisa internacional que foi feita, um dos artigos, né, uma das etapas do desenvolvimento, da construção desses novos critérios, apontou que a maioria dos serviços tinha disponíveis essas variáveis. Outra coisa é que foram ali 10 bancos de dados, né? 6 de países de alta renda, todos americanos, 4 de países de baixa renda. Nesses bancos de dados dos países de baixa e média renda, haviam muitos dados que estavam faltando. E mesmo nesses cenários, nesses bancos de dados de cenários onde não havia a disponibilidade ou a informação de determinada variável, esse score ele apresentou uma boa performance. E outra questão é que o score varia de 0 até 13 e no processo de desenvolvimento e validação, a média de pontuação dos pacientes foi 3 pontos. Então, a gente fala que existem várias maneiras de pontuar no score, mesmo no local onde, por exemplo, eu não tenho dedímero disponível, eu não tenho fibrinogênio disponível. Isso tudo a estatística, o processo de desenvolvimento e validação do score mostrou sim que é possível utilizar e que o score tem boa performance mesmo em locais onde há uma carência de recursos. Bom, continuando, por que usar os critérios de Fênix, né? Esses critérios de Fênix aqui no Brasil representam aí uma oportunidade de crescimento para a gente, né? Como o Cláudio mostrou também, os dados de países de baixa e média renda eram muito menores do que os dados de países de alta renda. Não existe nenhum banco de dados brasileiro, né? Que a gente não teve como fornecer. Então, isso representa uma oportunidade da gente começar, a partir de agora, coletar os nossos dados para que a gente possa aí entender a sepse pediátrica no Brasil e comparar e fazer parte aí do processo de atualização de critérios futuros. Outra questão que para o desenvolvimento dos dados foram utilizados os critérios clínicos laboratoriais das primeiras 24 horas de apresentação. Portanto, não foi investigado sepse adquirida no hospital.
Como eu falei aqui no Brasil, metade dos pacientes internados nas UTIs pediátricas, eles tinham sepse associada a uma infecção relacionada à assistência à saúde. Então, nós precisamos entender como que esses critérios vão funcionar nesses pacientes que têm sepse associada a uma infecção relacionada à assistência à saúde. O score de sepse de Fênix, ele não distinguiu disfunção orgânica crônica. Então, a gente precisa entender também como que o score vai funcionar nesses pacientes. O desfecho primário foi mortalidade hospitalar. A gente sabe que esse não é o desfecho ideal. A opção por desfecho primário mortalidade hospitalar foi porque seria um desfecho mais pragmático, então não excluiu desfechos em longo prazo. A gente precisa entender como que esse score qual o papel do score, né, em desfechos aí a longo prazo. Ressaltando que os estudos mostram que 1/3 das crianças tem deterioração da qualidade de vida, ou seja, tem alguma morbidade até 1 ano após o evento séptico. E o score também, ele foi desenvolvido porque isso era um desejo dos profissionais de saúde que participaram lá da survey, que eles queriam critérios diagnósticos que fossem elaborados para identificar de forma confiável essas crianças com sepse, tanto para atendimento clínico quanto para benchmark, para programas de melhoria de qualidade, epidemiologia e pesquisa em sepse. Bom, como que a gente vai utilizar esses critérios? Como já foi dito anteriormente, o score de sepse de Fênix, ele não foi desenvolvido para ser utilizado como uma ferramenta de triagem precoce. Esse score, então, ele não deve ser utilizado para determinar o início do tratamento. Ele é um score preditivo e não causal. Então, a gente vai utilizar esse score para a gente classificar o nosso paciente. Esse score não deve mudar nada nas estratégias de triagem atualmente, nas estratégias de triagem institucionais disponíveis em cada paciente. Então, o que eu falo? Quando a gente está lá, quem está na triagem, ele identifica uma criança que eu falo que parece estranha, ou uma criança que não parece bem, esse profissional, se ele tiver uma suspeita de infecção, ele vai perguntar: será que essa infecção está associada a alguma disfunção orgânica? Se sim, ele vai fazer a coleta ali dos exames, dos chamados kit sepsis, mas antes mesmo do resultado, ele já deve iniciar o tratamento, ou seja, iniciar a terapia antimicrobiana de amplo espectro o mais rapidamente possível e iniciar qualquer suporte orgânico que esse paciente venha a necessitar. Por outro lado, ele pode também chegar ali uma criança que parece estranha, uma criança que não está bem. O profissional, ele identifica um critério ali clínico de disfunção orgânica, por exemplo, de hipoperfusão tecidual. Ele deve fazer a pergunta: será que essa disfunção orgânica pode ser decorrente de uma infecção? Se a resposta for sim, ele faz a coleta do kit sepse e inicia o tratamento. Posteriormente, ele vai classificar esse paciente em tendo ou não tendo ele pode ter uma infecção não complicada, ele pode ter sepse e ele pode ter sepse grave. Ressaltando que nesse momento inicial ali da triagem e das primeiras horas após ali a suspeita do evento séptico, se o paciente ele pontuar 2 pontos no score sepse, no processo de validação do score de sepse de Fênix, mostrou que esses pacientes em países de baixa e média renda, que pontuam pelo menos 2 pontos no score de sepse de Fênix, eles têm uma mortalidade de quase 30%. E o paciente que pontua, que faz o diagnóstico de choque séptico pelo score de sepse de Fênix, ou seja, que tem sepse e pelo menos um dos pontos é no componente cardiovascular do
do score, ele tem uma mortalidade maior do que 30%. Nós, Brasil, estamos aqui dentro desta estatística. Então, aquele paciente que pontua no score, ou seja, que a gente faz, a gente confirma ali, sepse ou choque séptico pelo score, ele tem uma mortalidade muito alta. Então, neste paciente, eu tenho que tratar o mais rapidamente possível, iniciar toda a terapia de suporte orgânico que esse paciente precisa para a gente tentar reduzir mortalidade. Bom, como que a gente vai usar naqueles pacientes pelos quais o score não foi desenvolvido e validado, ou seja, na sepse associada à infecção relacionada à assistência à saúde, nos pacientes com disfunção orgânica crônica, nos diferentes fenótipos de sepse. Eu falo que a gente tem que usar de uma maneira judiciosa. Então, a gente tem um paciente que está lá na enfermaria, a gente faz a suspeita de sepse, a gente começa a tratar, a gente vai aplicar, quer dizer, essa é uma sugestão minha, né? E discutida com alguns outros colegas também aí, especialistas em sepse aqui na América Latina. A gente vai aplicar, sim, o score nesse paciente, sabendo que existe uma limitação. E futuramente a gente vai entender como que o score funciona. Naquele paciente com disfunção orgânica, eu sugiro, né, que o paciente seja o controle dele mesmo, igual a gente pensa usando a saturação venosa, por exemplo, no paciente cardiopata que tem um choque séptico. Então, se a gente tem uma criança que tem, por exemplo, uma doença maligna, está fazendo um tratamento quimioterápico e ela já tem uma plaquetopenia ali de base em decorrência da doença dela ou do tratamento. Aí eu chego, eu faço a suspeita ali de sepse ou de choque séptico nesse paciente e ele tem plaquetopenia, né? Como que eu sugiro que a gente pontue? Que o paciente seja o controle dele mesmo. Então, eu olho para o basal de plaquetas, por exemplo, desse paciente de 3 dias antes, de uma semana antes. Se ele tinha 50 mil, hoje ele está com 20 mil plaquetas e está numa vigência de um quadro infeccioso, então a gente pode tentar classificar esse paciente no score como pontuando, e de novo a gente vai ter que validar isso futuramente. A mesma coisa nos diferentes fenótipos. Em relação às disfunções orgânicas que não foram incluídas no score, né? Elas são sim importantes, só que na construção do score optou-se ali por ser mais simples e aquelas 4 disfunções orgânicas ali no modelo de regressão que o Cláudio apresentou, elas apresentaram ali uma performance similar para predizer mortalidade quando comparada com o score de outras disfunções orgânicas, mas a gente deve ressaltar que as outras disfunções orgânicas são sim importantes, a gente deve olhar para essas disfunções orgânicas e oferecer o suporte que essa disfunção orgânica necessite. Por exemplo, um paciente que evolui aí com uma lesão renal aguda na vigência de um quadro infeccioso. A gente tem que fazer o suporte orgânico. E mais uma vez, só para ressaltar aí que a gente deve manter as estratégias de triagem institucionais, ou seja, essas estratégias de triagem para sepse institucionais, elas não devem ser modificadas após aí os novos critérios de sepse. Então, como mensagem final, como a Vanessa falou, né, a sepse é uma doença milenar, não é fácil definir e nem diagnosticar sepse. Nós demoramos séculos, milênios para ter uma primeira definição, né? A primeira definição de sepse para adultos foi em 1992, para a sepse pediátrica foi em 2005. Então, Maquiavel já colocou isso no livro O Príncipe, né? Que no início do quadro é difícil de diagnosticar e fácil de tratar. Se a gente perde esse time e não começa, não detecta e não trata, vai ficando fácil de diagnosticar, mas difícil de tratar.
Então, esses novos critérios, né, os critérios de sepse de Fênix, eles são melhores do que todos os outros critérios que a gente tinha anteriormente, mas nós estamos aí falando de critérios de uma doença que é bastante enigmática, né? Que engana muito a gente, e também, por outro lado, é difícil aí agradar gregos e troianos. Então, a gente está aqui hoje para tentar ir chegando aí num consenso entre os gregos e troianos para facilitar o diagnóstico e o reconhecimento das crianças. Quais os próximos passos aí em relação aos critérios de sepsia aqui no Brasil? Né? A gente tem que promover a disseminação e implementação desses novos critérios aqui no Brasil, que a gente está fazendo hoje. A gente deve desenvolver e validar ferramentas de triagem precoce de sepse locais. A gente deve avaliar a utilização desses critérios nos pacientes com disfunções orgânicas crônicas e com infecções relacionadas à assistência à saúde, e promover aí validação, realizar estudos para promover, para validar esses critérios aí aqui na população brasileira. Nós estamos aqui hoje para discutir os critérios, tirar dúvidas. São muitas dúvidas, muitas controvérsias, quando a gente está num momento de mudanças de paradigma. Acredito, não sei se hoje vai dar tempo da gente tirar todas as dúvidas, mas eu convido a todos a participarem, né, do Fórum Sepsis no dia 13 e 14 de junho, aqui em São Paulo, em que uma das sessões, né, serão as novas definições de sepse pediátrica. Eu e o Cláudio estaremos nessa sessão como mediadores, mas vai ter a participação do Luring, Scalabá da Suíça, do Nelson Sanches Pinto, que foi um dos responsáveis ali pelas técnicas, pela análise estatística dos bancos de dados, e o Mark Hall, que foi o que elaborou ali a survey. Além disso, também nós vamos discutir no Fórum Sepsi estratégias de triagem. Então, agradeço aí a atenção de todos vocês. Obrigada. Obrigado, Dani. Excelente palestra sobre os aspectos aí brasileiros, aspectos nacionais da situação da sepse e da implementação dos novos critérios. E agora vamos apresentar aqui o Dr. Daniel Garros, que vai fazer a última palestra. Olá. Olá, tudo Daniel, bem? seja muito bem-vindo aí para fechar a nossa discussão hoje. Algumas dúvidas estão sendo tiradas ali em tempo real, porque é muita coisa para discutir, né? E a gente queria, na verdade, ouvir agora a opinião de alguém que trabalha no primeiro mundo, né, em higher income country, que tem grandes recursos, e como que é a visão de vocês a respeito dos novos critérios aí. Acho que vai ser uma visão diferente para a gente. Ok, Seu slide está compartilhado, só colocar em modo apresentação. ok. Deu certo? Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, especialmente falando depois de autoridades aí no assunto de sepsis pediátrica, como o Cláudio e a Daniela, e também nós estarmos juntos aí num seminário desses é um privilégio muito grande. Me sinto aqui pequeno em meio desses gigantes aí da sepsis pediátrica no mundo. Eu gostaria de dizer que para mim eu não tenho nenhum conflito de interesse. O único conflito de interesse que eu posso ter é que eu vivo nesse país aí, que vocês veem a foto, mas eu sempre fui, sempre serei, sempre carrego comigo o Brasil. E aqui eu estou numa foto à esquerda, internado na UTI adulto daqui do nosso hospital, alguns anos atrás, com um choque séptico. Eu mesmo. Então, eu tenho esse conflito de interesse, que eu sou e fui vítima de um choque séptico. Ah, ah, e, eu fiz esse inquiry que já foi comentado aí, com o nosso pessoal
da América Latina, que é o pessoal que a gente trata de ideias e a gente gosta de comentar coisas que estão acontecendo no mundo, e a Vanessa falou dessa pesquisa que eu coloquei aí para o pessoal da América Latina responder o que eles acham. Se, primeira coisa, a o manejo de sepsis mudou depois do critério de Fênix, e eu tive uma resposta de 15%, 53 pessoas e 352 na lista, mas sabe que tem umas 50 pessoas que estão sempre respondendo e falando, então não sei, 15% pode ser pouco, mas na verdade são os mais falantes que responderam. E a pessoa falou que não mudou nada para eles. Em sua visão, o critério de sepsis, então, para que é útil? Então, 16% de respostas, a maioria achou que é para pesquisa, e a segunda coisa é que para diminuir a confusão e simplificar o conceito de sepsis, somente para isso, 49%. Então, é interessante essa realidade que a gente vê. Claro que estamos logo após a, a, a divulgação, né, a publicação e a divulgação de dos novos critérios. E eu não vou me demorar muito, eu sei que tem muita gente que já está cansada aí no Brasil, e gostaríamos de ouvir perguntas respondidas pelos experts aí do painel. Mas só algumas coisas que eu quero falar rapidinho. Mas talvez é muito cedo para ver o impacto ainda no nosso meio. Já se sabe da literatura que leva 5 a 8 anos para mudar uma prática depois da publicação de uma evidência, e uma boa evidência. Talvez ainda os critérios não foram revisados a nível local, como em clube de revista, e também o approach estatístico é um pouco dá medo nas pessoas de começar a ler, né? Então, o Cláudio explicou bem aí como é que foi chegado a esse ponto, né? E outra coisa que é importante num critério de sepsis, mas de qualquer coisa que a gente faz em medicina para fazer o translado da pesquisa para a prática diária, o Instituto de Medicina fala do casma, né? O abismo de qualidade. Para ser realmente efetiva, uma nova medida que a gente cria tem que ser segura, efetiva, centrada no paciente. Timely significa que seja no tempo adequado para que faça diferença, tem que ser eficiente e tem que ser equitable. Equitable significa que seja uma distribuição igualitária para todos, independente de raça e de local. Isso é importante porque a gente tem que saber que esse critério de sepsis tem que ser para o mundo todo. Não adianta fazer um critério que é só aplicado na América do Norte. E por isso, então, essa é uma coisa que o pessoal teve muito cuidado em fazer e incluir os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, pense nessas 6 características que elas devem ser sempre levadas em conta quando se vai fazer alguma coisa para mudar o tratamento nos nossos pacientes. Esse é um quadro bastante interessante que fala sobre como se faz para traduzir a evidência na prática. E vocês podem ver que leva, depois de fazer todo esse triângulo aqui, que é o que foi feito pelo grupo muito habilmente, e levar a evidência para entrar no canal onde a água vai correr. Na verdade, muita água evapora no meio e pouquinha água acaba chegando no final do cano. Então, no começo, tem que fazer a evidência, medicina baseada em evidência, na beira do leito, se realmente se aplica. Depois tem que aplicar sistemas de decisão para o médico poder decidir em frente ao paciente o que fazer. E esse médico tem que ter esse conhecimento, né? Muitas vezes tem que ter educação do próprio paciente para que o paciente reconheça: doutor, eu estou séptico, hein? Me dá um antibiótico logo. Foi o que eu fiz na emergência, eu estou séptico. Não me fica fazendo firula aí que eu preciso do meu antibiótico. Não fica fazendo teste aí e conversando porque eu quero meu antibiótico dentro da primeira hora. E ainda tem que fazer algumas medidas auxiliares para que nós médicos realmente, para que nós sejamos empurrados para que possamos fazer o que tem que ser feito. E aí, então, tem que fazer também
medidas de qualidade e segurança, iniciativas de qualidade que possam fazer com que a gente aplique essas coisas que a gente está aprendendo. Então, por isso que muita coisa, muita água evapora no meio do caminho e pouca gente acaba aplicando o que é feito, o que deve ser feito. Então, para ser bem prático, minha unidade no Canadá, o critério de Fênix não está sendo usado e nem foi discutido ainda. Inclusive, saiu num WhatsApp da gente, do nosso grupo, simplesmente uma pessoa falou, olha só, saiu o critério de sepsis novo. Imagina uma criança com bronquiolite precisando high flow nasocânula a 60%, vai ser considerada uma criança séptica. Então, não em choque séptico, mas séptica. Será que isso se aplica? Essa foi a única pergunta que apareceu no nosso grupo. Não fizemos nenhum Journal Club, que a gente sempre faz, ainda sobre o assunto. Mas existem algumas diferenças de como a gente encara a sepsis aqui no Canadá e em relação ao Brasil. Por exemplo, a gente sempre vai para a emergência para avaliar qualquer paciente da emergência que o colega nos chama para que tenha a possibilidade de internação na UTI. Cada criança, nenhuma criança vem para a UTI, seja ela do andar, seja ela da enfermaria, que nós não examinamos e não olhamos e não discutimos com o colega. Não existe baixa da UTI automática. Sempre o médico intensivista, numa ótima relação com o médico da emergência, fazem a avaliação dessa criança. Segundo, nós obtemos culturas rotineiramente antes de começar antibiótico. Usamos a primeira veia que é puncionada para começar um soro. Esta mesma veia, o primeiro sangue que sai, já sai para as culturas. Nós começamos as drogas vasoativas, inotrópicos, perifericamente muito cedo. Geralmente, quando você deu entre 30 a 50 ml por quilo de cristalóide, a gente já começa uma substância vasoativa, escolhendo entre epinefrina e norepinefrina, dependendo do estado da pressão. Se a pressão tem um pulso amplo, né, uma diferença muito grande entre sistólica e diastólica, vai norepinefrina. Se a pressão é muito próxima uma da outra, vai epinefrina. Então, e a gente sempre cobre com drogas antipseudomonas para cobertura de gram negativo toda criança que vem frequentemente no hospital, ou que passou pelo hospital no último ano, ou que tem traqueostomia, ou que usa BiPAP. Então, sempre cobre essas crianças com uma droga antipseudomonas. Não se começa com ampicilina nem com ceftriaxona. Nós começamos com uma droga antipseudomonas que a gente usa muito aqui, é o pirtazo, piperacillin tazobactam. E aí estou eu na UTI com o meu monitor e a minha totalmente monitorizado e com a minha PAM na minha mão. E olha que dói bastante. Então, esta é a minha PAM. Criança que baixa na UTI com sepsis ou choque séptico tem que ter uma PAM. Então, e nós começamos antibiótico precocemente. É mandatório no hospital. Quando o antibiótico é escrito STAT, a palavra STAT significa imediato, o antibiótico é começado na primeira hora. E isso está demonstrado que em choque séptico, o uso do antibiótico, cada demora da administração do antibiótico em 1 hora a mais, aumenta em 9% o risco de mortalidade. Esse trabalho já foi repetido milhares de vezes, não milhares, mas algumas vezes, e se repete ao mesmo tempo, embora tenha gente que queira dizer o contrário, acaba se cumprindo o que foi feito pelo Dr. Anand aqui no Canadá, nesse trabalho de muitos anos atrás em adultos. Então, quando você está na enfermaria e detecta a suspeita de choque séptico, você colhe a cultura e você começa o antibiótico dentro daquela hora. Não adianta esperar da farmácia chegar em 4 horas depois, porque ela vai aumentar, multiplica 9 vezes 3, você vai ver quase 30% a chance da mortalidade desse paciente aumentar. E nós, o que a gente faz também? Muito agressivamente, a gente administra antibiótico muito precocemente, até demais, em bronquiolite, que está no critério aí, como eu falei, que vai cair o critério de sepsis para bronquiolites. E a gente começa antibiótico quando tem uma criança muito doentada, com bronquiolite, com diminuição do sensório, ou uma criança muito agitada, que pode ser também uma irritabilidade de órgão central, do sistema nervoso central. Então, a gente acaba usando o antibiótico até demais em bronquiolite, mas em 48 horas, se existe uma melhora importante dessa criança, a gente vai
terminar os antibióticos. Pneumonia, da mesma forma, asmáticos, pouquíssimo antibióticos usamos, mas se tem uma alteração importante radiológica e o paciente tem uma disfunção de órgão a mais do que simplesmente a hipoxemia da asma, esse paciente vai receber antibiótico em 48 horas se as culturas estão negativas, ou então se a criança melhorou clinicamente mais do que se esperava, em 24 horas, por exemplo, o antibiótico é parado. E outro detalhe importante, crianças muito agitadas que precisam sedação, por exemplo, num pós-operatório de traqueostomia, essas crianças muitas vezes necessitam norepinefrina por causa dos sedativos. Então, essa criança estaria no critério de choque séptico que se poderia propor, né? Claro, não foi feito para crianças intra-hospitalares, mas então, essa criança vai receber antibiótico por 48 horas e as culturas sendo negativas, esse antibiótico vai ser parado. Em choque séptico nem se fala e meningite nem se fala. E importante para vocês brasileiros saberem, nós estamos numa crise incrível no Canadá, até agora baixando bronquiolite, na época que já é primavera, e baixando a cada semana pelo menos uma criança com choque séptico e choque séptico severo com mortalidade alta e rapidamente evoluindo por estreptococo do grupo A. Então preparem-se com influenza ou vírus sincicial respiratório associado com estreptococo do grupo A. Estamos vendo crianças extremamente doentes, crianças de 3, 4 meses com empiema severos e com morte inesperada na porta da emergência. Então prepare-se o que vem pela frente para o Brasil. Então, como é que a gente muda a nossa prática? A gente tem que usar os princípios da evidência e medidas de qualidade para que dentro dos nossos hospitais tenhamos iniciativas para que se implemente o Fênix. E essas medidas de qualidade têm que ser feitas de uma maneira correta, com preparação, com PDSA cycles, né, como se faz. E, como falou a Daniela, usando os critérios de entrada que vocês já usam. E é daí aplicando os critérios de Fênix. Outra coisa que faz diferença para os médicos mudarem a sua prática é colocar no sistema eletrônico de prescrição um sistema que lembra o médico do que isso pode ser sepsis. Alô, 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 pode ser sepsis, bum, 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 ali, e você começa o antibiótico. Outra coisa também que ajuda muito é sistemas de software que você pode ter no seu telefone, como o UpToDate, ou o SCP Journal Club, ou outros, né? Então, 1/3 das informações que os médicos retiram dessas fontes influenciam a sua decisão. 1/3 das vezes, ela influencia a decisão do médico em transformar a sua visão. E lembra que em sepsis grave, a choque séptico está associada com diminuição do QI das crianças e de adultos no futuro. Então, por isso que o meu QI já está mais baixo nesses últimos anos, porque eu tive um choque séptico. E esse é um trabalho nosso mostrando que em paciente cardíaco que teve cultura positiva, as crianças, num estudo de regressão multivariada, mostraram que a sepsis foi um preditor fortíssimo para a diminuição do quociente de inteligência dessas crianças. Muito obrigado pela oportunidade. Quando a gente chega em casa depois de um choque séptico, é isso que a gente recebe. Eu espero que vocês também ajudem muitas crianças com o critério de Fênix, para que elas também cheguem nas suas casas e recebam dos seus pais essas coisas boas que eu recebi quando cheguei em casa recuperando do meu choque séptico. Ok? Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Daniel, pela excelente palestra aí, mostrando de forma bastante sintética como os novos critérios chegaram aí no Canadá, né? Qual é a visão de vocês. Então, acho que nossos 4 panelistas conseguiram transmitir de forma sintética, mas nem tanto, porque o assunto é extenso, é vasto, né? Então, a gente acabou avançando um pouquinho na hora. E as questões que ficaram no chat, o pessoal acabou respondendo aí no tempo real, mas temos ainda um mini tempo para responder a 2 perguntas, se alguém quiser fazer 2 perguntas. Pode ser pergunta da audiência ou pode ser pergunta até de um panelista para o outro. Alguém se aventura? Temos aqui. A aula ficará gravada? Não sei, vou responder aqui. Vou me Sim, está sendo informar. gravada, está sendo gravada, Tá sendo, tá tá sendo mortal. gravado. Isso, está sendo gravado, depois a gente disponibiliza.
Alguma pergunta para os panelistas? Se não tiver, então nós vamos encerrando. Eu acho que foi assim muito proveitosa a noite. Cada um virou num aspecto diferente desses novos critérios. As dúvidas continuam e estudos nos aguardam, né? Novos estudos nos aguardam e essa discussão vai vir por muitos anos ainda. Quando surgiu a sepsis 3 dos adultos, aconteceu a mesma coisa. Houve uma avalanche de críticas quando a sepsis 3 foi lançado e com o tempo o pessoal aprendeu a usar esse conceito novo. Com certeza ajudou os adultos. Nós também, pediatras, vamos fazer uma avaliação dos critérios de Phoenix e as informações vão surgindo. Eu sugiro que vocês se inscrevam no Fórum Internacional do SEPS em São Paulo, porque ali as conversas de corredor serão também excelentes. Eu agradeço ao Cláudio Falzino pela oportunidade de estar aqui com a gente, agradeço a Vanessa Lanziotti, agradeço a Daniela Kerla e agradeço ao Daniel Garros e a gente se vê numa próxima oportunidade. Agradeço à AMIB pela oportunidade, agradeço a Regina Grigoli, que nos forneceu esse espaço para fazer essa discussão. Então, uma gratidão muito grande a todos, que eu acho que os pediatras do Brasil estão precisando dessa discussão, tem muita dúvida. Um abraço, boa noite a todos. Até uma próxima. Obrigado, Obrigado. Colette. Obrigado, colegas, por organizar aí o debate. Tchau.